professor Carlos Abicalil, sou professor de Educação Básica da Escola Pública no Estado de Mato Grosso. Neste momento exerço o cargo na Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, de Diretor-Geral de Educação, Ciência e Cultura. A Organização de Estados Ibero-Americanos é um organismo intergovernamental que tem 22 Estados-membros, incluindo países da América, Espanha e Portugal, na Península Ibérica. É uma organização que tem quase 70 anos de idade e nasceu fundamentalmente por manter este vínculo que vai para além do vínculo cultural e linguístico de relações multilaterais entre esses países de uma mesma identidade colonial. Esse organismo trabalha já desde o ano de 2010 com um plano de metas aprovado pelos chefes de Estado, chamado Metas 2021, metas educacionais. Essas metas educacionais incorporam um objetivo, que é o objetivo número 7, a meta número 7, onde está a educação de jovens e adultos, na sua fórmula original, e já desde aquela época, há 5 anos, vinculada à educação técnica profissional e à elevação de escolaridade. Assuntos que nos ligam diretamente à Confiteia e nos ligam a um novo conceito de educação ao longo da vida, incorporado agora no Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, a nossa contribuição organizativa para o desenvolvimento da educação de jovens e adultos na região inicia-se em 1997, com o primeiro anúncio de um plano regional de identificação desta área, sobretudo voltado a garantir visibilidade para a demanda de jovens e adultos, que naquele período, nós estamos falando de 20 anos atrás, tinha indicadores bastante mais graves do que nós vislumbramos hoje, ainda que não tenhamos resolvido todos os problemas. No ano de 2010, passa a constituir um plano dentro do conjunto das metas 2021, a meta número 7, que nesses 22 países aponta determinadas características que estão coincidentes, 8 delas, com o que está sendo apontado no marco normativo de Belém. Nesse sentido, a tarefa que nós estamos realizando desde o ano de 2011 é de apontando essas convergências e em cooperação com outros organismos internacionais, entre eles a própria Unesco, do ponto de vista regional, e centrada a sua atenção para a América Latina, não tanto para a Península Ibérica, constituímos uma série de iniciativas que são comuns, entre elas a constituição de um sistema de indicadores de tendências de educação de jovens e adultos, chamado CITEAL, que é um consórcio entre a OAI e a Unesco, que desde o ano de 2011 vem conformando um conjunto de indicadores, de debates, de publicações que debatem a evolução desta matéria no ambiente regional, apontam comparativos com outros continentes do ponto de vista da evolução dessas condições. O CITEAL funciona regularmente, inclusive de acesso livre à internet, e edita, como disse, regularmente os seus informes. São informes comuns entre a representação da Unesco, a OREALC, para a América Latina e o Caribe, e a OEA. No sentido de conformação da distinção entre o que nós tínhamos como conceito anterior de educação de jovens e adultos e o novo conceito que foi se conformando agora, consolidado na formulação do Objetivo 4 do Desenvolvimento Sustentável, em realidade é uma relação que ao longo do tempo se foi conformando com algumas distinções que podem significar, por um lado, riscos, que é importante que se sobressaltem, e por outro lado, potencialidades. Entre os riscos, o risco de ter um olhar eurocêntrico sobre este conceito, que abandona o déficit de escolarização da população latino-americana. E esse é um ganho importante de conceito latino-americano de educação de jovens e adultos, que é a sua incorporação no universo escolar, da escolarização formal, não apenas de certificação de saberes, que é uma demanda real, concreta e que pertence à noção de educação de jovens e adultos. A educação ao longo da vida, se perder esta noção da elevação da escolaridade de populações que, no caso da América Latina, representam percentuais bastante elevados, sobretudo se consideramos a faixa etária acima dos 24 anos de idade, seguramente significará uma perda de política pública para essa porção da população do planeta. Isso significa que o nosso grande desafio é dar curso às iniciativas que, em variados governos, resultaram no avanço do processo de escolarização de populações isoladas, de populações tradicionais, de populações bilíngues,
que no caso da América Latina é ainda um desafio bastante grande, sobretudo em populações tradicionais, de pessoas com deficiência, de pessoas desempregadas, de pessoas sem renda fixa, sem território e sem propriedade. Nesse sentido, garantir, portanto, uma política que seja uma política estruturada, onde o sistema escolar seja um apoio fundamental para garantir que essa política alcance uma dimensão transversal em todos os territórios, é fundamental. Abandonar essa visão significaria assumir o risco de oferecer a educação ao longo da vida apenas para aqueles que fossem considerados, segundo regras do mercado, como úteis e produtivos. E, portanto, em processos de intensificação de exploração de tecnologia, por exemplo, uma parcela importante da população ficaria fora deste conceito de educação ao longo da vida por sua, entre aspas, inutilidade para o sistema produtivo. Nesse sentido, a América Latina, nos últimos 10, 15 anos, deu lições importantes ao globo, ao planeta, que foi a convergência de oportunidades de crescimento econômico com governos e demandas populares organizadas a favor da repartição de renda e da multiplicação de oportunidades. Não foi outra região do planeta que tirou da miséria 220 milhões de pessoas nessa última década. Aliando políticas de desenvolvimento, de interiorização e desconcentração das oportunidades de desenvolvimento econômico, mas também de políticas sociais que vinculavam elevação de escolaridade, atenção às mulheres, às populações desassistidas do ponto de vista de políticas públicas, tradicionalmente longínquas dos grandes centros econômicos ou de poder, e ao mesmo tempo gerando oportunidades de acesso à terra, acesso à moradia, acesso à qualificação profissional e avanço na escolaridade geral das famílias e dessas comunidades todas. Conceber, portanto, a educação de jovens e adultos neste contexto da educação ao longo da vida é uma das marcas importantes que essa Confiteia está apontando. Ela não fala mais, como alguns pensavam de dizer, de um processo de aprendizagem ao longo da vida. O fato de colocar a educação no meio do termo, educação e aprendizagem ao longo da vida, não é um acidente de percurso. É uma afirmação muito importante para o debate futuro, inclusive sobre temas ainda não muito bem resolvidos. As estruturas administrativas dos governos, para dar visibilidade a uma política específica de educação de jovens e adultos, a transversalidade dessas políticas em outras áreas, sejam elas de desenvolvimento econômico, de reforma agrária, de assistência técnica ao desenvolvimento sustentável, de repartição de propriedade da terra, de oportunidades de trabalho e iniciativas de emprego e de renda. Esse sentido de tornar transversal a política não pode significar o desaparecimento da visibilidade conquistada de educação de jovens e adultos em estruturas muito bem definidas em governos nacionais, ainda que não alcance todas as estruturas de governos locais, que é um segundo problema. A outra caracterização importante deste novo cenário é a discussão dos indicadores. A gente que enxerga indicadores a partir de resultados e, portanto, sempre vendo o passado. A nossa dimensão de indicadores, e esse é o debate que a Organização de Estados Ibero-Americanos está fazendo no PIALV, que é o seu programa de alfabetização e educação ao longo da vida, está apontando que a condição de indicadores também é uma condição de desenho de futuro. Para onde se deve caminhar? Em que sentido? Em que direção? Portanto, é um indicador não apenas de resultado do passado, mas também é um indicador de tendências que antecipa possibilidades e discute o caminho já percorrido. Esse significado dos indicadores, para nós, está conformado num debate muito presente, que se pretende levar a efeito na Conferência de Ministros, que se realiza, no caso da OEI, agora no mês de setembro, e que deve ter um capítulo específico de deliberação dos chefes de Estado no mês de outubro, em Cartagena das Índias. O fato de nós termos um programa ibero-americano decidido no âmbito de chefes de Estado nos dá uma garantia para também fazer um debate em torno da continuidade e ampliação das políticas, que é outra das fragilidades que diversas vezes a gente escuta, da descontinuidade de políticas públicas, particularmente com esse segmento que ainda luta por sua visibilidade e pela afirmação do seu direito universal de acesso à educação. E não só no caso brasileiro, mas em diversas outras constituições da América Latina,
Nós alcançamos a extensão da obrigatoriedade da escolarização como sendo uma conquista importante da população, superando a marca dos anos 90 que fazia um extrato, um recorte de prioridade por idade. Não podemos perder essa referência como um indicador importante da observação das metas que vão dar consequência a esse novo fenômeno chamado educação e aprendizagem ao longo da vida. Creio que esse conjunto de informações dará a pauta não só para o nosso debate regional, com as datas que eu já fiz referência aqui, tanto do encontro de ministros como de chefes de Estado, mas também no debate das metas 2030 do desenvolvimento sustentável, onde o eixo 4 é o fio condutor por onde se enxergará as políticas de educação a partir de então, e onde este conceito de educação e alfabetização ao longo da vida é um conceito em disputa, em todos os ambientes em que ele for colocado. Há várias leituras de intencionalidade possíveis nos conjuntos de ações propostas no marco de ação para o atingimento do objetivo número 4. E nessas disputas, não só as posições e limites de governo, temas como o estrangulamento do financiamento, que no caso da América Latina avançou na última década e agora tem riscos de retração, por variados motivos, inclusive da variação e disputa de mercados globais por produtos primários, que são os principais produtos de sustentação econômica da América Latina inteira. Isso aponta para nós um cenário de que, no debate internacional, mais largo do que a nossa região, esses assuntos terão que ter pauta permanente. Por último, uma conclusão que é muito fundamental. Nenhum direito é conquistado e nenhum direito é exercido sem antes ter sido motivo de disputa, de reclamação pública, de mobilização e de organização. A praça pública é fundamental para a garantia de um direito. E a nossa convicção é de que escrever um direito na Constituição e na lei é um passo importante e resultado desta luta. Mas não basta parar nessa escrita e nessa assinatura. A demanda permanente por educação de jovens e adultos e ao longo da vida, seguramente também significa ocupação de praça, manifestação, vigilância, proposição, conflito, disputa das leis orçamentárias, evidentemente a busca de uma afirmação cada vez mais intensa desse direito ao longo de toda a existência humana. Acho que a gente deve registrar vitórias. Entre essas vitórias, o fato de estar afirmado como um direito que não tem data para terminar e nenhum recorte de idade para ser atendido. Então, este conceito em determinado sentido é um conceito de avanço. Mas, repito aqui, não pode significar o apagamento da identidade própria desse déficit de direitos que uma parcela enorme da população latino-americana ainda tem à sua frente.